Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos! Corre TMC já está no ar. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, eu sou Mirelle Mosquela. E junto comigo, é claro que sempre, o meu parça maravilhoso, ele, meu malvado corredor favorito, que em 2026 ele vai correr 10 quilômetros. André Galvão, bem-vindo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você, Mimi, seja que hora que você estiver acompanhando o nosso Corre TMC. E eu já começo o programa tomando pressão, né? Impressionante. Pressão? Cara. Eu não achei, não. É impressionante, cara. A gente tá sempre tomando pressão, cara. É o tempo todo. A gente que tem esposa em casa, filhos, né? Aí veio fazer o programa, toma pressão também. Mas beleza, vamos junto, vamos no Corre TMC, Mimi. Vambora, gente. E você que tá me escutando agora, você já correu? Já fez o seu longão nesse final de semana? Ou será que você vai deixar pra correr mais pro final do dia? Me conta, manda o seu WhatsApp pra gente soltar por aqui. Qual o número, Galvão? Olha, você pode participar com a gente pelo DDD 11 30 25 1001. DDD 11 30 25 1001, você do Brasil inteiro fala com a gente, mande sua mensagem, o seu recado de áudio que a gente põe no ar, né? Por que você corre? Quando você corre? Quantas vezes você corre? Nós queremos saber a sua história e também você pode acompanhar a gente pelo YouTube. Perfeito, então já aproveita, segue a gente lá no YouTube, nas redes sociais. Nós também estamos no YouTube, no canal @TMC Esportes, e tem uma playlist ali do lado, gente, playlist. Você clica na playlist e aí você pode acompanhar todos os nossos episódios da primeira temporada, que foi do ano passado, 2025, e agora essa temporada que está fresquinha, com convidados novos, convidados brabos, e é por isso que eu já vou fazer a minha apresentação para ele. Ele é triatleta e maratonista, jornalista, comunicador, treinador de corrida, fundador da Personal Life e mais outras cositas mais. Inclusive já estou com o livro dele em mãos. Você que está me acompanhando no YouTube já vai poder ver, né, direitinho esse livro. Bom, Ricardo Hirsch, barulho para o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Ri. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. Até me senti importante agora. Mas é importante. Eu me simpatizei com a sua pressão aqui, Galvão. Nossos convidados são sempre importantes, mas não estão livres de tomar pressão. Eu já vou te avisar, viu? Já estava antes do ar. Antes de entrar aqui, já senti isso aqui. Já tô me simpatizando com você. Tô junto com você nessa. Ô, Hirsch, mas olha só, do jeito que eu falo, né, realmente, maratonista, jornalista, autor, pudemos já trabalhar juntos, né, em algumas emissoras de televisão, muito legal também, mas a sua história com o esporte, ela já faz há um tempo, né? A gente fala isso, mas é verdade. E o que é muito legal, você até hoje pratica, passa isso adiante para os seus alunos. A gente já vai falar da sua assessoria também, da comunidade que você montou. Mas essa conexão com a atividade física, você nunca deixou ela de lado. Conta pra gente como é que você começou esse amor e ódio, né? Também, não sei, ao mesmo tempo. Não, muito amor, muito amor. Eu costumo falar, até o Galvão falou aqui na abertura, né, do porquê você corre para os ouvintes. E eu costumo, normalmente sempre que eu posto uma foto, eu até coloco uma hashtag ali que eu falo correr pelo prazer de correr. Legal. Porque eu acho que, além de ser o esporte mais democrático que existe, a gente tem que curtir isso daqui. E é alguma coisa que se perdeu um pouco ao longo do caminho, a gente se preocupando muito com outras coisas que não simplesmente em curtir e querer fazer a corrida que eu particularmente sou fã. A primeira corrida que eu participei na minha vida é quase 3 quilômetros, 2 e pouquinho, 2.600. Eu tinha 10 anos de idade. Olha só. E a corrida sempre fez parte, assim, de todas as outras modalidades esportivas que eu fiz. Então... Mas família de corredores, Rio, ou não? Meu pai, ele era nadador. E daí, quando ele tinha quase a minha idade hoje, ele teve um probleminha na coluna e nunca mais pôde fazer nada. Mas sempre incentivou eu e meus outros 3 irmãos a fazer muito esporte. Então, desde pequenininho, a gente praticava muito esporte, por praticar mesmo, molecada, e era o que a gente tinha na nossa época.
né? Acho que posso falar que é a nossa época aqui, né? Ah, pode falar. Pode falar. Ah, todos com 30 e poucos, né? Exato. Tá bom. 31, 32, né? Tá. Não, estamos na mesma faixa. Na mesma faixa, né? É isso. E era o que a Correndo gente pela tinha. mesma raia. Exato. Às vezes trupicando Mas, também. ó, né? preciso dar uma aqui. Não no mesmo ritmo, tá? Não no mesmo Não ritmo. no mesmo pace. Não, eu e você no mesmo pace, mas Ricardo Richa, pace não, diferente. aí, pô, você tá de sacanagem. Mas já a gente vai chegar nesse ritmo aí. A gente vai chegar, mas o legal é correndo. Todo mundo correndo. E era o que eu sempre gostei muito disso. E sem querer, assim, o caminho foi me levando, até eu conto muito disso no livro. As coisas que foram acontecendo na minha vida foram trilhando um caminho para eu chegar a trabalhar com isso. Então, antes, eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos de idade, na comunicação. E daí eu já trabalhava com isso, fui fazer faculdade disso, e no meio do caminho eu saí da comunicação 100% e fui trabalhar com esporte. E daí depois a vida me jogou para comunicação de novo, onde a gente se conheceu lá logo depois de 2010, 2011. E trouxe de volta a comunicação. Hoje eu tenho um podcast, então, no 3 Lados da Corrida, que fala 100% de corrida. Então eu consegui juntar minhas duas coisas que eu gosto muito, minhas duas grandes paixões profissionais, que é a corrida e a comunicação. Mas assim, eu comecei muito cedo a corrida e aquilo ali sempre me cativou muito. Fosse por o desafio de querer correr mais rápido ou correr mais que alguém, ou pelo prazer que aquilo me dava. Mas eu nunca deixei de entender que aquilo ali era uma ferramenta muito boa para você conviver com outras pessoas. E o meu irmão mais velho, que começou a correr tendo uma orientação antes de mim, foi um espelho para isso. Porque na realidade o esporte também nos uniu de uma maneira meio sem querer, assim, dele, vou correr, vamos? Daí eu pegava, tá bom, vou. E nem treinava. Daí fui fazer uma prova de 10 km que o Galvão vai fazer. Logo mais. Eu já adorei quando o meu convidado já entra no ritmo da pressão, entendeu? Tá bom. Já adorei. Tá. E daí ele falou, vamos. E eu não treinava, tá, Galvão? Mas eu só fazia muito esporte, muito assim. Eu jogava futebol, jogava squash, curtia. Tava sempre atividade. Sempre, muita. Mas não era uma atividade uma vez por semana. Todo dia eu fazia. Ativo, né? Muito ativo, diariamente. Ativo, muito. E daí eu fui fazer uma prova de 10 km com meu irmão, na falecida 10 km da Nike que tinha na USP, que era a volta da USP. Legal. Fiz a prova e, daí uns 2 amigos meus e o treinador do meu irmão, não, você precisa treinar, que você leva jeito, não sei o que lá, tal. E daí ali começou aquela coisa de você querer olhar para a corrida como uma atividade a ser feita, porque a gente chega num momento ali que é difícil, que você tem que escolher, né? Faculdade, daí já todo mundo começa a trabalhar, uns não começam a conseguir ir no futebol que rola uma vez por semana, daí machuca, e daí a corrida passa a começar a fazer um pouco mais de sentido para essa molecada, porque você fala, cara, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode mais depender de 10 pessoas para fazer um futebol. O tênis você tem que ir à quadra, menos pessoas, e daí a corrida tomou uma força que eu carrego desde então. Faz uns 5 anos, mais ou menos. Mentira! Quem tá no YouTube já está acompanhando algumas fotos, né? De algumas provas que você correu. Enfim, tem foto ali também com seus filhos, né? Então já a gente vai falar de família também. Olha aí que legal. Legal demais. E tava vamos novinho, hein? Faz um certo tempo ali. Até porque seus filhos são maiores agora, né, Ricardo? Essa foto que tá aí aparecendo tá ali. Bebê, né? Era o meu primeiro filho, isso daí ele tinha 1 ano e pouquinho, foi em 2009. Tá. Final de 2009, imagina, faz 17 anos quase. Isso aí. Ele tá com 17 anos hoje, meu filho. Nossa, rapaz, né, cara? 1,80 m e pouco, já tá grande. Já. E correndo? Eu fiz uma provinha, fiz 2 provas com ele, mas a corrida não é o esporte dele. Essa geração hoje quer ficar fortinho, quer ficar bonitinho e tal. Mas eu também acho que não é a idade também, talvez? A idade. Eu e deixo depois... por time. Eu acho perfeito. Sabe assim, eu não ponho... Tem um buraco negro ali na adolescência que é duro, viu, cara? É complicado, então, né? Eu não ponho uma pressão. Que não vai nem para um lado nem para o outro, fica ali na dúvida se vai, não vai. Eu só quero que ele faça atividade, assim. Sim. Então... Ele foi um que eu tive que aprender, até para os pais e mães que estão me ouvindo, eu ouvi muitos conselhos de eu não pressionar meus filhos, principalmente por eu gostar muito e trabalhar com isso.
E eu acho que eu fraquejei um pouco na hora de dar uma leve insistida com o meu mais velho, e daí eu aprendi pro meu do meio. Mas ele nunca deixou de fazer atividade. Então, na hora que ele decidiu, por exemplo, que ele não ia mais fazer a nataçãozinha dele lá, eu falei, você vai fazer outra coisa. Daí ele foi pro futebol, daí saiu do futebol, fez um pouquinho de judô, saiu do judô, foi pro jiu-jitsu. Aí ele se encontrou um pouquinho, fez 4 anos de jiu-jitsu e parou um tempo, e agora ele me convenceu a voltar e eu voltei a fazer jiu-jitsu com ele. Olha, que demais! Tô sendo amassado lá, meu. Tô sendo amassado, é maravilhoso. Bom, mas jiu-jitsu, bom, eu sei porque eu tenho um faixa preta lá em casa, né? Eu acho que traz tanta coisa boa pra pessoa, até de caráter, né? Eu digo, de tudo, assim. Muita gente fala, olha, o Roman é faixa preta, hein? Ele tá pronto pra briga. Não, gente, pelo contrário. Ele tá pronto pra não entrar na briga. Exatamente. Ele fala, às vezes tem alguma confusão em algum lugar, ele me pega e fala, vambora que eu tô fora, né? Então, ele é o primeiro a fugir. Eu vou te falar, é um esporte incrível. Incrível. Mas é incrível mesmo. E assim, é um esporte, todo mundo fala muito da corrida como terapia, e eu acho que de fato a corrida ela é muito terapêutica. Ela não é uma terapia. Mas o que eu vejo é que, por exemplo, no jiu-jitsu, você é obrigado a desligar de tudo que está acontecendo na sua vida. Porque se você não desligar, o cara vai te estrangular. Óbvio, ninguém não se machuca hoje em dia, tá? Mudou. Da época que o Roman começou para hoje, mudou muito. Né? Eu, inclusive, fiz a transmissão ao vivo da faixa preta do Roman. Quando eu tava na rádio. Sabia. Olha isso! Exato, a gente entrou ao vivo, a gente colocou depoimento de uma galera, do pessoal do Tijuana. Que legal. A Dani Zangrando, que era do judô, entrou, dando os parabéns pra ele, enfim, foi muito legal. Mas é um negócio que você tem que desligar muito. Diferente da corrida que às vezes você fica, não, preciso correr num tal ritmo, tenho que aumentar um pouco, segurar ou a frequência, ou enfim, né? Você tem que estar atento a muitas outras coisas que te faz pensar ali, mas às vezes você desliga e fala, tá bom, tem que correr meia hora. Daí você pode voltar a pensar em coisas da vida. No jiu-jitsu, se você for pensar na coisa da vida, bate 3 vezes que vai ter que começar de novo. E a maturidade também de dar os 3 tapinhas, né? Mas ensina, aprende rápido, viu? Aprende, né? Dependendo Ninguém da quer situação. ver o pecocinho sendo apertado ali, né? Dependendo da situação, o cara já tá batendo antes de estar fraco. Agora, falando um pouquinho mais dos seus filhos, né, Ricardo? Até mesmo filhos do Galvão, eu não tenho, né, filhos, só tenho os meus pets. Eu acho que o lance de levar o esporte, educar os filhos, né, para praticar, para essa prática esportiva, eu acho que é tão difícil, até porque, convenhamos, a gente falta maturidade para eles, há exceções de pequenos, né, de crianças que já nascem com essa aptidão, com essa vontade, adolescentes que já se encontram. Exatamente. Nos dias de hoje. Exato, tô falando bem geral mesmo. E aí, eu acho que para você sair um pouco dessa obrigação e encontrar prazer no esporte, esse caminho ainda é muito longo, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim, para esse adolescente, né? O que eu vejo, assim, o meu filho do meio, por exemplo, o fato de eu e minha esposa a gente ter insistido para ele continuar e não ter cedido, transformou a vida dele, porque daí ele foi para natação. E hoje ele nada 6 vezes por semana, compete, vai para Campeonato Brasileiro e tudo mais e tal. Tem 14 anos. Não é um fenômeno, mas assim, o que ele faz hoje eu jamais fiz, mesmo quando eu treinei muito pro triatlon. Então, eu e a maioria dos meus amigos que nadavam nunca pegavam ou dificilmente pegavam o índice de Campeonato Brasileiro. E ele pega. Então ele já tá num nível então aí acima. Já é uma exceção. Não é um fenômeno, mas é a prova da dedicação e tudo mais. E o que eu vejo é que o esporte é muito bom, mas para adolescência você tem que tentar plantar mais cedo, achar um caminho e insistir para ele chegar num esporte onde ele vá. Não que tenha que ser uma neura da competição, mas ele tem que ir para um esporte competitivo. Sim. Seja o futebol, beleza, então vai participar de campeonato, vai tomar porrada, vai tomar chute na canela, vai puxar a camiseta, vai pro handball, vai pro polo aquático, porque a competição ela te ensina muito mais do que só o esporte. Sim. Nós como adultos, a gente olha, não, o esporte é legal, é disciplina. Mas como é que você vai falar para um menino de 12, 13, 14, 15 anos de idade de disciplina? Ele não quer ter disciplina, ele não tem disciplina. Constância, vai falar para ele de constância, Você tem que mostrar que ele é justo. E eu falo muito pro meu filho, em alguns momentos, esse meu do meio, ele aprendeu e eu falei claramente para ele. Falei, olha, a vida às vezes é justa. O esporte sempre é justo.
Se você não treinar, não tem milagre, não tem sorte. Na prova, se você estudar mais ou menos, pode ser que caia só o que você sabe. Na vida, você foi mal com alguém, pode ser que você nunca pague. Karma, tá bom, mas pode ser que não venha. No esporte não tem segredo. Se você não treinar chutar a bola, você não vai acertar no jogo. Se você não treinar arremessar a bola no basquete, você não vai acertar a cesta. Na natação, é sozinho, não tem ninguém pra te cobrir. No jiu-jitsu, você não treinou? Não vai, o cara vai te pegar, ele vai estar mais bem treinado, mais técnico, mais atento. Então, o esporte competitivo, e não digo competitivo de maneira de acaba com a vida do seu filho, não é isso, não é isso. Mas assim, de ele ter um comprometimento, dele ver que aquilo ali... De ter algum objetivo. Você tem o pagamento vem. Você investe e aquilo ali acontece. Eu tive um momento simples, assim, vou fazer uma história curta aqui com meu filho, que tava numa época que ele tava meio desanimado. E daí eu falava, pô filho, o que foi? Não sei. E ficava aquela coisa de celular e tananã e tal. E daí eu comecei a incentivar, porque 2 dias ele não podia ir na natação, eu descia cedo com ele no prédio, além do que ele fazia no clube. E daí eu comecei a ajudar e dar treino pra ele e tal, não sei o que lá. E daí deu 1 mês assim, ele foi fazer um campeonato, ele fez a primeira vez o índice do Campeonato Brasileiro pra ele. Não tô dizendo que fui eu, mas o comprometimento dele, ele descer 5 horas da manhã pra nadar antes de ir pra escola e não sei o que lá, foi dando tudo aquilo. E ele chegou pra mim e falou assim, pai, sabe quando você falou que eu tava desanimado? Então, agora é o contrário, eu tô animado e eu não sei porquê. Tô motivado, eu falei, filho, daí foi a hora que eu falei pra ele, o esporte é justo, cara. Você se dedicou, não tem como você não evoluir se você não se dedicar. E naquele momento ele percebeu o quanto aquilo é positivo. Só que é difícil, o que o Galvão falou, é difícil você competir com a quantidade de amigos que você tem hoje ali, que a grande maioria dos meus filhos não sabem o que é isso. Ele foi estudar numa escola onde falava, natação não serve pra nada. Pra que você vai nadar? E todo mundo só pro futebol. Todo mundo só fala de futebol. E ele tentando lutar contra aquilo, ele não conseguiu fazer amizade nessa escola, porque ele não era da patota. Sim, numa sociedade contra, que é monocultural do esporte. Claro. E eu agradeço até vocês de lutarem aqui numa grande rádio, manter, cara, um esporte um programa falando só de corrida, é muito bacana. Falando nisso, meus convidados aqui, Ricardo Rich, meu parça, André Galvão, vamos fazer um contato direto com ele, que sabe tudo. Tudo. Depois, então, eu vou chamar ele, não é agora, mas segura, porque é um baita convidado que estará aqui comigo, tá certo? É o Guilherme Celso, presidente da Abracel, já ele entra aqui comigo. Vamos tocando o barco também? Só uma coisa sobre o que disse o Ricardo, eu percebo muito isso em casa, né? As minhas filhas ainda são mais novas, né? Uma tá com 12, vai fazer 13 agora, e a outra tem 10. Mas a minha filha mais velha, ela gosta muito de esporte. Ela tem muita vontade de fazer alguma coisa e ela faz, né? A atividade dela, natação, essas coisas, né? Mas o que ela gostaria mesmo era de competir e ela não tem onde competir. Nossa, isso também é um big problem, né? Isso é um problema não só, a gente tá falando da natação, mas não só da natação, mas de todos, porque eu falei, a monocultura do esporte, infelizmente... De estrutura, né? Falta de estrutura. A gente lá no podcast, a gente conversou com o Zequinha Barbosa, né? Um dos melhores corredores da nossa história. E ele mora hoje nos Estados Unidos, dá treino lá, ele e o Joaquim Cruz. E ele falou... Só isso. Só... Ele falou assim, para você abrir uma escola nos Estados Unidos, você é obrigado a oferecer 50% das modalidades olímpicas no seu currículo. Isso, é legal pra caramba. E dentre desses 50% é obrigatório você ter uma pista de atletismo, é obrigatório você ter uma piscina, quadra de basquete, quadra de vôlei. E assim, se chegar algum aluno e falar, eu quero fazer esgrima, você é obrigado, num prazo X, que eu não lembro agora o tempo, mas que você é obrigado a incluir essa atividade no currículo da escola. Então, você cria e fomenta que toda a universidade vai ter a competição e tudo mais, que é o quê? O esporte vai te levar para aquilo. E aqui é difícil, ou você vai para um clube, você vai para Paineiras, Pinheiros, Paulistano, Centro Olímpico. Que não é fácil também você ter acesso àquilo. Não são fáceis. Para você poder fazer parte desses momentos, dessas competições. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Falta muito ainda aqui no Brasil pra gente ter uma estrutura dessa nas nossas escolas. Bom, agora sim ele tá com a gente, Guilherme Celso, presidente da Abracel, que é a Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Guilherme, muito bem-vindo ao Corre TMC. Obrigada por você ter tido um tempinho aí na sua agenda para trocar essa ideia com a gente, para falar de corrida de rua, que é a nossa paixão.
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar um pouco do nosso mercado. Para a gente é muito bom esse espaço, poder contar um pouco do que está acontecendo, enfim, responder um pouco a pergunta de vocês. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde, bom dia, uma boa noite para todos. Guilherme, vamos lá então. Como é que se avalia hoje o momento da corrida de rua hoje no Brasil? A gente realmente está vivendo um boom, né? Ou é muito trabalho que foi feito lá atrás, então isso é uma consolidação do mundo da corrida. Como é que você tem enxergado? Bom, o que que os números falam, né? A gente chegou no patamar que a gente estava antes da pandemia. Então, essa crescente que está hoje, a gente já estava. O que que mudou, né, de antes para a pandemia para agora, é que a atividade física antes era uma coisa supérflua, né? E hoje não. Hoje a atividade física é uma coisa necessária. Então, assim, o olhar da população está diferente para atividade física. E as redes sociais também impulsionaram demais para mostrar o nosso trabalho. Que, só lembrando, né, a Abracel é a Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor. A corrida de rua, ela é um esporte. A gente promove o evento corrida de rua, onde está a grande massa das pessoas participando ao mesmo tempo. Esse fenômeno, né, das corridas de rua, de número de provas que aumentaram, quantidade de participantes que aumentaram, tudo isso é uma crescente já de um trabalho sendo entregue com qualidade há muito tempo, com uma junção de uma visão moderna sobre a atividade física, sobre a saúde que é necessária, e também as repercussões dentro das redes sociais. Então, isso está trazendo esse movimento que você rolar o Instagram, enfim, rolar ali a rede social, você, bem provável, um amigo seu hoje está participando de uma corrida, está correndo e está dentro desse universo que a gente promove. Muito legal, prazer estar conversando com você também, Guilherme Celso, presidente da Abracel. A gente percebe pela imagem, né? Nós estamos assistindo no YouTube também, conversando com ele, né, Mimi? Que só o local em que ele está dá para fazer uma corrida lá, né? Tem um corredor bom ali para fazer um tiro ali, hein? Dá pra... 100 metros ali dá de boa. Você pode organizar aí também uma corrida, ô Guilherme. Mas brincadeiras à parte, amigo, eu queria que você falasse sobre o desafio que é hoje, porque a gente está direto, né, nos nossos programas aqui divulgando a agenda, né, das corridas do final de semana. E é impressionante a quantidade de corridas que tem, às vezes, no mesmo domingo, né? Claro, são regiões diferentes da cidade, mas como é que é isso? Organizar tudo isso hoje e até de uma forma que não diminua o valor dessas corridas, né? Porque você tem tantas corridas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Qual que é o trabalho que a Abracel precisa fazer em relação a isso, Guilherme? Na verdade, a Abracel, ela cuida dos organizadores, né? Dentro da Abracel tem os organizadores, vários organizadores que são CNPJs que fazem as corridas acontecerem, né? O desafio de se promover um evento, não só um evento esportivo, mas qualquer tipo de evento, o nosso em particular, a corrida de rua, que é feito normalmente em espaços que não foram projetados para receber um evento, que são as ruas, praças, parques, onde é montada a estrutura, a gente tem desafios imensos. Desde a validação com o poder público, a criação desse espaço, como que vai funcionar, as intempéries do tempo. Então pode estar chovendo, pode estar calor, enfim, a corrida ela vai acontecer, ela precisa acontecer, então são preocupações que organizadores têm que ter, como toda a segurança médica, segurança de percurso, o kit, que é tanto que os atletas adoram, pós-prova, enfim, é uma infinidade de itens em que o organizador precisa estar olhando. Em São Paulo, especificamente, foi anunciado, são mais de 170 corridas este ano. Então a gente está falando de 53 finais de semana com 170 corridas para acontecer. E vão ter mais, sem contar as corridas dentro de parque. Então, assim,
a concorrência, né, o poder de escolha do consumidor acaba tendo uma interferência no valor da inscrição. Então, assim, hoje tem mais opção do que tinha antigamente. Então, assim, essa concorrência faz o valor se manter ou abaixar, que acaba sendo muito positivo para a população. Para o organizador é um desafio um pouco a mais, que a gente tem que entregar mais qualidade, a gente tem que entregar uma comunicação melhor para estar podendo atrair o público que a gente precisa para estar entregando aquele evento. Em cima disso, eu não sei se você teria isso de cabeça, né? Nem sei se fica ao controle de vocês, mas tem alguma ideia de um domingo, por exemplo, que tenha sido recorde de corridas na cidade, alguma coisa assim, Guilherme? Nossa, eu não lembro, mas salvo engano, no ano passado, o mês que foi recorde no estado de São Paulo, se eu não me engano, foi setembro, mas eu não tenho essa certeza absoluta. É Evento. muito evento, não? Em torno aí, o ano passado, realmente, muitas corridas de rua mesmo. Agora, Guilherme, vamos lá, faz de conta, tá? Eu quero organizar uma corrida, eu, a partir de agora, quero ser uma organizadora. Aí eu teria que chegar até vocês, me associar, então, né, à Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua. Como é que é este processo? O quanto tempo também eu consigo a liberação para que essa corrida ela seja liberada para que isso aconteça? Isso demora meses, demora anos? Como é que é? Vocês têm recebido muitos convites, porque acredito agora, né, com o boom, né, da corrida de rua, acho que muitos organizadores querem fazer as suas próprias corridas. Como é que funciona todo esse processo? Primeiro, a Abraciola é uma associação sem fins lucrativos. Não é obrigatório um organizador estar presente, mas a grande maioria está para estar dentro da comunidade de pessoas que promovem o mesmo trabalho que eles. Quando um organizador, né, um CNPJ, define fazer uma corrida, vai variar de cada local, enfim, onde ela vai fazer, se ela vai fazer em vias públicas, se ela vai fazer dentro do parque, cada um tem um regramento diferente e uma agenda diferente. Falando especificamente de São Paulo, o calendário do ano inteiro já está programado. Pode ser que tenha uma brecha ou outra dentro de algum parque ou dentro de algum final de semana, mas o planejamento ele é feito com muita antecedência. O que eu gosto de fazer, que eu também tenho uma empresa que organiza eventos, é estar com tudo pronto no mínimo 6 meses antes. Na cidade de São Paulo, a gente precisa de uma antecedência ainda maior. Então, assim, tem que ter prazo e tem que ser bem antecipado esse planejamento de que eu vou organizar uma corrida lá em setembro e novembro, isso já está acontecendo. Perfeito, Guilherme. Eu entendi, então, que, ou seja, né, tem que esperar um pouquinho, não é associado, sem fins lucrativos, e acredito que muitas pessoas, né, daqui pra frente vão querer organizar a corrida. E o meu convidado, Ricardo Hirsch, ultramaratonista, atleta, a gente tá batendo um papo, tem uma pergunta pro Guilherme, né, Hirsch? É isso aí. Guilherme, tudo bom? Prazer. Ricardo. Vamos lá. Seguinte, o que a gente vê muito no mercado é que o número de pessoas, isso não só no Brasil, tá? A gente vê mundialmente que o nível atlético das pessoas, e não pensando só na performance de quem chega lá na frente, mas o nível mediano de todo mundo, sejam em provas de 5, 10, meia ou maratona, o tempo dessas provas tem aumentado, o tempo médio. Então a gente pega ali, por exemplo, mundialmente o tempo médio das maratonas está acima de 4 horas e 20, 4 horas e 30 para a mulher e 4 e 5, 4 e 10, alguma coisa assim para os homens, e a gente vê que isso vem numa crescente. Uma preocupação que eu tenho, e eu gostaria até de saber como é que vocês veem, tanto pela associação e como você também como organizador de prova, se existe alguma maneira, ou se vocês já falaram, já tiveram esse papo, pensando em alguma coisa, por exemplo, de ter um handicap mínimo ali, para as pessoas poderem, por exemplo, se inscrever numa maratona. Eu não digo que tem que ser uma coisa exclusiva, mas pensando muito mais como uma preservação da integridade física das pessoas e preocupação para que nada sério aconteça, porque o que a gente pega hoje
é que muitas pessoas vêm, elas querem começar correndo e elas já querem ir direto para a maratona com 6 meses, 3 meses, ou já já vem treinar, procurar nós treinadores, falando, pô, eu quero fazer uma maratona. E ela nunca correu nem 5 quilômetros. Existe essa pauta entre vocês, organizadores, ali na Bracel ou não? Existe a pauta, mas num sentido muito mais de campanha educacional para as pessoas terem o apoio de um profissional de educação física e terem o apoio de um médico para falar se ela está apta a fazer ou não. Isso que você comentou é muito importante, porque a gente vai começar a ter um outro fenômeno. Agora, com a mudança alimentar, né, que o Trump colocou em janeiro desse ano, com o incentivo das canetinhas emagrecedoras, a gente vai ter aquelas pessoas que não corriam antes, que não participavam por conta de uma obesidade, que aí machucava o joelho, não conseguiam, eles vão conseguir estar mais rápido no esporte. Mas não necessariamente que eles vão estar prontos para o esporte. Então, assim, a Bracel olha, os organizadores estão olhando para isso do quê? A gente precisa ter um profissional com CREF, a gente precisa ter um médico do esporte que acompanhe essas pessoas. Então, a nossa visão em cima disso está muito mais em campanhas educativas para a pessoa saber como ela está e aonde que ela consegue chegar. A gente sabe que, pô, se a pessoa for tá começando a correr hoje e sonha em correr uma maratona, ela vai conseguir um dia, mas não mês que vem. Ela vai precisar treinar, se alimentar para conseguir alcançar esse sonho. Então, assim, a gente olha nesse formato. Faz sentido, né? E na verdade, essa preocupação, acho que hoje ela é muito grande, né? Com a saúde das pessoas, porque lá atrás o que a gente ouvia era isso, o esporte também era a busca da melhor saúde, né? Hoje em dia, não é todo mundo que está em busca da melhor saúde no esporte. Tem gente que está em busca também vamos lá, do melhor like, né? Do número de curtidas. Nós falamos aqui, 23% das pessoas hoje, numa pesquisa que a Olímpicos fez, fingem que correm, fingem que treinam apenas para postar nas redes sociais. E é um número, gente, assustador. E o ponto que a gente está falando aqui também, que foi muito importante, o Guilherme falou da pergunta do Hirsch, sobre as canetas emagrecedoras. Porque Sim. essas pessoas que estavam obesas, né? Elas perdem peso, mas elas não estão aptas para correr o corpo está magro, mas não está apto, não está pronto para isso, né, Rich? Para correr tudo aquilo. Exatamente. Assim, é uma das preocupações que nós temos também como treinadores. E olhando para a sociedade, que é como o Guilherme falou, assim, é uma coisa que é preocupante. Eu dou graças a Deus que de fato existem poucas ocorrências nas provas, perto do tamanho despreparo que as pessoas vêm para encarar muitos desafios. O ano passado a gente fez um ponto de apoio na Maratona de São Paulo, e daí passava a meia e passava a maratona. Tinha gente que ia fazer a maratona que no quilômetro 14, que era onde nós estávamos, já estavam andando. Então, assim, e não é andando por estratégia, estavam andando porque já estavam esgotadas. Sim. Então faltava 2 vezes o que ela já tinha feito, faltavam 28 quilômetros para ela completar. Então, assim, você vê o tamanho da irresponsabilidade e que isso, assim, vai para muita coisa. Vai para campanhas publicitárias dizendo que o impossível não existe. E vai um alerta, o possível existe. Existe. Quem acha que não existe, tá querendo te enganar. É impossível eu, trabalhando como professor, comprar uma Ferrari, assim como é impossível a Mirelle correr uma maratona para 2 horas e 30. Claro, Isso perfeito. Isso eu sei. Esse negócio de comprar uma Ferrari, eu também sei. sou comunicador, você sabe, né, Almir? A gente sabe que Ele a podia comunicação... falar que a Mirelle não tem condições de comprar Ferrari. Tá verdade, é verdade também, gente. Isso eu sei. Isso eu sei, tenho certeza. Então existe um discurso muito bonito aí, de motivacional. Eu acho que na realidade é o seguinte, todo mundo pode fazer uma maratona que seja saudável e que treine e se prepare com tempo para aquilo. Agora, não é porque todo mundo, todo ser humano pode fazer aquilo, que você vai fazer daqui 1 mês, vai ser daqui 2 meses ou daqui 6 meses. A gente tem que demorar para ter essa conquista. E isso daí é uma consciência que os profissionais da educação física têm que ter para orientar os seus alunos. E as pessoas que não fazem parte dessas assessorias esportivas, se não tiverem, ouçam aqui o programa de vocês, que reforcem que eles precisam ter essa consciência. Porque
tivemos ano passado alguns óbitos, já tivemos muitas pessoas passando mal e se não se ficarem atentos e não se prepararem, infelizmente, eu torço para que não, vou bater aqui na madeira, teremos outras tragédias que acontecerão, porque o número de pessoas que vem começando a correr e vem querendo encarar esses desafios, a chance, infelizmente, só aumenta. Porque uma coisa está associada à outra, né? Você aumenta o número de participantes, você também aumenta o risco desse tipo de coisa acontecer. A corrida hoje virou o futebol dos nossos pais. Sim. Que não faziam nada na vida, né, paravam de fazer atividade física e no final de semana eles iam jogar bola e a gente ouvia: vai infartar, hein? Vai infartar, porque você não faz nada durante a semana inteira, tá estressado, e daí você vem falar que a corrida é terapia, e daí o cara vai jogar futebol, ele não tá fazendo nada. Hoje é a corrida. Então eles fingem que fazem alguma coisa durante a semana, tem muita gente que faz isso, muita gente finge que treina, e daí no fim de semana, não, eu vou lá com meu amigo fazer o longão, né, aprenderam os termos ali, e vai correr 14, 16, 18, 20 quilômetros. E óbvio, é natural do ser humano, é uma atividade que todo mundo faz. Todo mundo faz a corrida. Porque antes, muitas vezes, a gente de aprender a andar, a gente já tá correndo. Sim. Só que o problema é que o nosso corpo não tá preparado para aguentar aquela agressão, porque é uma agressão. Então, sem falar que nem você falou aqui pra mim no começo. Não, eu tô correndo lá, meu cinquinho. É o que eu corro. E o que eu falei pra você? Tá bom, saúde. 5 quilômetros tá bom, é saúde. Saúde. Então, sim, você não vai aventurar, falar, agora eu vou fazer uma meia, porque um amigo meu falou que o impossível não existe. Não. E daí você vai perder o companheiro de programa, viu, Mirelle? Nem 10. Deus me livre, não Nem quero. 10 que a Mirelle tanto, eu não sei. Agora, Guilherme, pra gente fechar então, você é corredor? Você corre? Quer que... Eu sou corredor, sou triatleta também, gosto de fazer prova de triatlon. Tô treinando pro meu primeiro Ironman em 27. Tô desde 2022, Ricardo, desde 2022, pensando em 2027. Então tô fazendo o ciclo completo. Isso é top, porque a gente tem aqui um Ironman também do nosso lado, já a gente vai falar sobre isso. Guilherme, então, muito obrigada por conversar um pouco mais pra gente sobre esses temas também um pouco mais polêmicos e falar também dos grandes desafios da Abracel. Obrigada e um excelente ano pra você, que 2026 seja muito incrível para vocês, pros organizadores e para nós corredores também, atletas amadores e também profissionais. A gente agradece o espaço, como a Abracel, e estamos sempre à disposição quando vocês precisarem, tá bom? Obrigada, valeu. Obrigado, viu, Guilherme? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, um abraço. Obrigada. Valeu, um abraço. E só uma coisa, né, que eu tava pensando aqui, e isso foi tema essa semana, das mais diferentes pautas de jornalismo, a questão das canetinhas emagrecedoras que estão aí na moda, né? E que agora, porque o negócio é agora, acabou de acontecer, né? Isso é um fenômeno absolutamente recente. E agora os médicos já estão associando a alguns problemas no pâncreas, né? E visão. Sabe? Galvão, as pessoas têm que tomar cuidado, é uma loucura, né? Fica um negócio assim, vira moda e todo mundo vai fazendo, mas nós não temos nem tempo ainda para medir as consequências disso. Não tem nem amostra, né? É isso. Então, assim, uma preocupação que eu tenho, e esse estudo da Olímpicos mostrou uma outra coisa que é importante, que corrobora com isso das canetas, que é o seguinte, né? As canetas como um fim terapêutico para quem está pesando 150 quilos, ele precisa entrar num processo, né, para animar, para pegar, para tirar aquela dependência da comida, do doce, eu não vou questionar. Isso daí é um outro caminho. O que me preocupa, que vai junto com esses dados da pesquisa da Olímpicos, é na hora que você pega aquelas pessoas que é só falta de vergonha na cara. Ela não precisa perder 60 quilos, ela precisa perder 4 quilos. É isso. Quer dizer, nem precisa, ela quer perder 4 quilos. E vai na caneta, E né? daí ela vai na caneta. E essa pessoa, ela não vê o resto. Então tinha aquele falso discurso de que eu tô feliz assim como eu sou, eu estou bem assim, eu não consigo, que entra na pesquisa da Olímpicos, que hoje mostra que, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas 13% dos que antes falavam que só corriam para curtir, hoje começaram a olhar para performance. Ou seja, é aquele meio falso discurso de eu não quero correr rápido, eu não me incomodo com a performance. Não, ele quer, que ele não tá afim de se dedicar, ele não tá afim de dar a cara a tapa
pra ele... Ele não quer treinar, na verdade. Exato. É igual da Quer alimentação. tirar a bunda do sofá. É igual da alimentação. Igual da alimentação. Ele não quer perfeito. deixar de comer o petit gâteau. Ele não quer deixar de tirar açúcar da vida dele. Ele não quer falar assim, poxa, sabe o que quer? Eu não posso mais comer isso pra eu ter o que eu quero. Mas e se eu treinar tudo que eu falam que eu preciso e eu não conseguir? É difícil você dar a cara a tapa pra isso. Então, é uma questão hoje social que as redes sociais trazem um problema, porque você compra uma vida e uma verdade da pessoa que ela tá postando naquele frame ou naquele videozinho que ela faz. Eu e a Mirelle, a gente vai em vários eventos de corrida e eu vejo uma falsidade insana dentro das pessoas e vejo mesmo, porque elas fingem que estão comendo. Elas pegam uma barrinha que elas trazem, que é do patrocínio, tira do bolso no meio do evento e finge que tá comendo. Daí ela tira a foto, daí ela tira a barra inteira da boca e posta o vídeo como se ela estivesse correndo ou uma foto. E as pessoas que não sabem estão ali do outro lado acreditando nessa história. É a caneta, é que você pode, que o impossível não existe, que todo mundo pode fazer. Não, todo mundo pode fazer, mas todo mundo tem que se dedicar para conquistar aquilo. O Guilherme falou, ele tá 5 anos, vai treinar 5 anos para encarar o primeiro Ironman dele. Quantos Preparação, anos? hein? Conversei com o André Luiz Costa, quantos anos? Ele demorou quase 15 anos para fazer a primeira maratona dele. Então você pega um conjunto de coisas que, assim, quem tá afim de pagar esse preço? Esse que é o ponto. E é perigoso, gente, é saúde. Saiu um estudo falando que... Tô falando de estudo, não fui eu que fiz o estudo, eu li. 4% das pessoas que estão usando a canetinha hoje estão começando a ter problema de visão. Daí você fala, caramba, você fala, então, porque antes não tinha uma amostra pra isso. Claro, não tinha. O negócio é novo. E daí tem gente que fala assim, não, imagina, eu falo, ó, faz o seguinte, pega 100 pessoas, divide em 4 grupos, Galvão tá em um, Mirelle tá em eu tô em outro, e alguém que não lembro o nome, que me recebeu aqui, tá em outro. Fala assim, cara, um desses 25 vai perder a visão, você tá afim de correr esse risco? É esse os 4%. É um mundo desconhecido ainda. E eu só peguei aqui rapidamente, gente, falando das canetas, pra gente encerrar também, né? O Brasil tá no topo, tá? O Brasil é o segundo país que mais pesquisa por canetas emagrecedoras no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Sabia. Em Quando você 2020... falou que o Brasil estava em segundo, eu já sabia que o primeiro era nos Estados Unidos. É isso, em 2025, o uso de canetas emagrecedoras no Brasil cresceu 88% em relação ao ano anterior. O famoso. É, isso aí. Bom, stories. isso. Falando de corrida de rua, já que a gente conversou aqui com o Guilherme, eu queria só rapidamente mostrar o meu livro aqui, que nós ganhamos. O programa ganhou, mas eu vou levar pra casa, tá, Galvão? Depois eu devolvo pra você. Eu mando um pra você, Galvão. Muito obrigado, Galvão. Olha aqui, Correndo Atrás pra Chegar na Frente, Ricardo Hirsch. Quando você publicou esse livro, Ri? Já faz um tempo ou não? Faz um tempinho, Tá. Foi na hora que a pandemia começou a abrir as portas para poder as pessoas se encontrarem, foi a hora que daí que eu lancei. A gente esperou um pouquinho. É um projeto que começou a ideia em 2013. Tá. Porque conta aí um pouco da minha história desde pequenininho, daí minha primeira maratona, o caminho todo que eu fiz. Fiz minha primeira maratona bem, e daí eu demorei 20 anos para eu conseguir melhorar meu tempo. Né? Olha, pra gente entender o que 20 anos. 20 anos. E não é que eu parei, né? Não, fiquei 5 anos sem correr, não. Continuei desde sempre. Constância. E daí eu veio a ideia de eu contar um pouco de como é que eu fui identificando o que eu precisava evoluir, as arestas que eu precisava parar para eu poder alcançar o que eu acho que eu era capaz de alcançar. E então daí ficou meio mais ou menos um caminho, como o esporte me ensinou, e daí dá para fazer o paralelo para a vida de tudo que a gente quer fazer, seja para o trabalho e tudo mais. Incrível, vou ler. Adorei. O Ricardo Hirsch hoje participa e gosta de corrida de rua? Eu participo, eu gosto, eu sou extremamente competitivo, mas comigo. Então eu não tenho aquela coisa de eu quero chegar na sua frente. Largou, eu vou fazer o meu melhor. Se o meu melhor for chegar na sua frente ou não, tá tudo certo, zero problema at all. Mas eu participo pouco hoje porque eu acho que era até um tema que a gente podia ter perguntado pro Guilherme. Eu acho que virou um programa de mico. Você ter que acordar às 4 horas da manhã no domingo. Programa de mico? De mico, é um mico, é de programa de índio, é roubada. Eu acho que, assim, como é que você vai atrair, que nem meu filho de 17 anos de idade, como é que eu vou falar pro meu filho de 17 anos de idade que num domingo ele vai acordar às 4? Porque daí ele não pode sair no sábado,
né? Ele vai ter que acordar cedo para ir fazer uma prova que ele nem sabe se ele gosta. Você não dá a experiência, você não dá assim, a oportunidade dos jovens se conectarem naquele momento. Então eu acho que é um impeditivo, tanto para eles quanto pra gente, porque eu falo, pô, eu já acordo cedo todo dia. Meu despertador nunca toca depois das 4h30 da manhã durante a semana. Sábado também, daí eu falo, pô, domingo eu vou acordar de novo para eu ir correr, sei lá, sem demérito nenhum, qualquer distância que seja, 5, 10, meia. Você fala, não, dá uma preguiça, assim, sabe? Me dá um pouco de falar... eu tenho isso aí. Eu tenho isso aí. Você tem esse... Te convenci, né? Você vê que eu te pus uma pressão, mas eu também te dei a desculpa que você precisava, né, Ô, Galvão, você também tem essa síndrome, talvez. Eu fico às vezes assim, eu até falo pra Mimi, né? Você acorda assim, às vezes de madrugada, 4h30, 5 horas. Aí eu olho assim, a Mimi tá acordando agora, ela vai correr. E eu não consigo. Não, e eu gosto. Vou correr umas 9. Mas o que você acha que falta para que esses jovens, para que essas pessoas se conectem então com a corrida? Você diz mudança de horário ou que tenha mais atividade, sei lá, durante a semana, em horários alternativos? Eu acho que, primeiro assim, eu acho que falta um pouco da cultura esportiva, que é o que a gente falou. Eu acho que falta um pouco isso estar inserido na escola, de uma maneira onde seja muito bem estruturado para você despertar e cada um poder se encontrar. Porque a gente fala da corrida aqui, mas tem gente que nunca vai gostar de correr. Tem gente que fala para mim, pô, mas todo mundo gosta. Eu falo, cara, pode ser que você não goste. Não leva isso ao pé da letra. Você, às vezes, vai gostar do tênis, natação, enfim, de uma outra atividade. Então, mas eu acho que na escola isso tinha que ser trabalhado para poder mostrar outras atividades para os jovens, adolescentes, crianças e tudo mais. Eu acho que o horário de prova é 0 convidativo, então é uma coisa que é um evento legal, é muito gostoso, a energia do evento é muito bacana, todo mundo ali, né? Qualquer lugar que você vai pro estádio de futebol, é legal, porque tá todo mundo na mesma vibe. Na mesma vibe. Querendo na corrida, a mesma coisa, né? Dificilmente você vai encontrar o cara ali e vai falar, eu não queria estar aqui, eu tô devendo. Não, ele vai falar, pô, que legal, vamos lá. Vibe mesmo. É essa vibe, né? E daí você fala assim, poxa, como é que você vai convencer o jovem para isso? Então você tem que primeiro mostrar que a atividade é legal e depois ele experimentar o evento de uma forma que seja prazerosa. E acordar num domingo de madrugada não é prazeroso. Tentaram empurrar aí durante uns 2 anos, últimos 2 anos, o have fun demais pra corrida, só que o tiro saiu pela culatra. Ficou essa galera meio descompromissada, o cara que finge que corre, o cara que só quer falar que corre no Instagram, mas ele não treina, ele não compra aquele pacote da corrida. E daí você fica naquelas. Hoje uma prova de corrida é cara, e daí também o jovem fala, pô, mas eu prefiro pagar o ingresso de uma festa que eu vou do que eu ir correr às 4 horas. Eu prefiro ir dormir às 4 horas da manhã, porque eu fui numa festa, do que acordar às 4 horas da manhã para correr. E, cara, a gente já passou por essa fase. Eu não pensaria diferente deles, né? Eu também acho que a corrida ela acabou chegando na minha vida quando eu tava um pouco mais madura também, porque é isso, são fases. Na adolescência, meu pai até corria e falava, Mi, vamos correr? Eu falei, não quero, não tô afim, eu vou sair sábado, que isso, pai, acordar de manhã? Não, mas eu acho que o ponto que o Ricardo tá trazendo, ele é muito interessante, porque ele tá querendo dizer exatamente isso, que tudo bem, nós que estamos na mesma raia, né, correndo ali na mesma faixa etária, né, nós temos essa facilidade. Agora, precisa atrair esse público mais jovem, né? E não da forma equivocada. Então, porque tem uma galera jovem chegando. Então, mas... Os novatos estão chegando, mas eles estão chegando por quê? Então, pelo hype da corrida. Então, aí e não pelo amor pela corrida, é isso? Esse é o ponto. Mas eu acho que o amor, ele vai vir. Tá. O amor, ele se constrói em todas as relações, né? Com um pet, com filhos, com marido, com mulher, com namorada. O amor se constrói e você alimenta aquilo. Então, você tem que dar a oportunidade da pessoa conhecer aquilo ali, mas você tem que fazer ser uma experiência legal. Só que o problema é que a experiência legal hoje está muito ligada à festa, a muito auê, e não muito venha fazer uma atividade, venha conhecer pessoas legais, venha cuidar da sua saúde. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado com relação a isso, assim, sabe? Dificilmente a pessoa vai gostar. Quando vem conversar comigo alguém que vai começar a correr, eu sou muito franco, eu falo, você não vai gostar durante 2 meses. Não busque esse prazer que todo mundo fala que tem.
você não vai ter. O Galvão tá querendo buscar esse prazer aí, ó. Então, não, você demora pra você conquistar. Eu tô com muita vontade, mas eu não tenho ainda condição mesmo de me dedicar pra fazer. Mas na natação também, Galvão. Se você pega alguém que não treina natação, você coloca ele na piscina, não vai ser prazeroso. Só que a partir do momento que ele treinar 2-3 meses com uma certa constância, consistência, levar a sério aquilo ali, ele vai começar naturalmente a sofrer menos, a se sentir melhor, ele termina menos cansado, ele termina falando, poxa, eu queria fazer um pouquinho mais, dava pra eu fazer mais forte. Não, uma coisa, por exemplo, no meu trabalho, ele tá falando dos horários, né? No meu trabalho, que é aqui na TMC e também na TV, que é trabalhar em jogo de futebol, poxa, hoje tem jogo de futebol no sábado, já era quarta-feira e quinta-feira até de madrugada, né? Hoje em dia, no sábado e no domingo também. Porque sábado, 9 horas da noite, domingo, 8h30 da noite, a gente sai do ar literalmente meia-noite. É a hora que a gente tá saindo do ar, que tá acabando o seu dia de trabalho. E aí, poxa, eu já pensei nisso. Quando a Mimi brinca comigo, vamos correr tal, não sei que dia tal. Mas eu nunca vou saber. Depende da escala, não sei se no domingo Galvão, seguinte eu vou estar trabalhando no sábado à noite, é duro, cara. Mas esse ponto tá sendo um problema grande pra comunidade corredora, porque primeiro que tá todo mundo achando bonito falar que acorda cedo. Eu gostaria de correr às 10 da manhã, tá? Eu corro. Cara, eu sou muito sincero. Eu corro, pedalo e nado depois dessa hora. Então, mas você vai ter que viver num outro fuso. Porque é o meu fuso. Se você sai fecha ali a transmissão meia-noite, você não vai dormir antes da 1h30. Esse é meu fuso. Então não dá pra você ir às 5, 6, 4 da manhã. Se você for às 9, é a mesma coisa que eu que dormi às 10, ir às 5. E não tem problema. Então, as pessoas, acho que tem que tirar um pouco do julgamento e entender que, cara, o legal é fazer. Não interessa se é 4 da manhã, se é às 5, se é às 7, se é às 10. Eu gostaria de ir às 10, mas eu não consigo. Minha vida não permite eu ir às 10. Então, quebrar um pouco essa barreira, sabe? Você fala, cara, você saiu, chegou em casa, vai dormir 1h30. Pô, você pode ir às 10? Vai às 10. É isso, e tá tudo certo. É o que eu tenho. Tá tudo certo. É dar o primeiro passo, né? Acho que é mais e seja feliz, também. assim, sabe? Não querer se colocar num grupo, porque todo mundo fica, tem que ser prazeroso, eu tenho que correr meia maratona, eu tenho que ir cedo, eu tenho que correr em tal lugar. Não, põe o tênis e vaza. Sai correndo da sua casa, corre 10 vezes o seu quarteirão. É melhor do que você não fazer nada. Às 10 da manhã, tá tudo certo. Bote o tênis e vaza. Bora falar de tênis? Porque essa é uma pergunta que muita gente também me manda, às vezes, né? Chegou uma coisa lá em casa, um recebido. Mirelle, esse tênis é bom, esse tênis não é bom. E eu sou muito sincera também, gente. Se não é legal, eu falo, olha, pra mim não foi legal, não me adaptei. E tá tudo certo também, tá? E foi até um tema que eu falei esses dias exatamente sobre isso. Tênis favoritos, Ricardo Hirsch, você curte tênis de placa de carbono, agora tem placa de vidro, tem placa de nylon. E quando essas pessoas elas começam a correr agora e elas descobrem os tênis, né, placa de carbono, elas ficam malucas e já querem comprar. Você, como educador, como treinador de corrida, que tem a Personal Life também, né, como assessoria, o que você fala para os seus alunos em relação aos tênis de placa de carbono? São legais, não são? Vamos lá. Tênis é um assunto que cativa 99% dos corredores hoje, sejam dos corredores mais raiz até os corredores mais recentes aí. A placa de carbono, ela meio que surgiu ali para o mundo mesmo do corredor de rua em 2017, então é uma coisa relativamente recente. Ela veio com muita opinião divergente, porque ela foi muito associada à performance 100%, porque era o objetivo de auxiliar o corredor, mas ela não veio sozinha, ela veio também com uma mudança de tecnologia da espuma dos tênis. E esses tênis que foram lançados em 2017, mais ou menos até 2020, ali 2021, eles eram tênis que eram tênis muito técnicos, que a gente falava. Por quê? Porque eles eram tênis que era para buscar 100% performance. E eram tênis instáveis. Então aquilo começou a gerar problema de dor, de lesão, mais a força que a placa te aplicava. Por quê? É físico. Se ela te ajuda, se é que essa placa ela te impulsiona para frente, ela está aplicando força em algum lugar. E daí a física mostra.
quem é mais frágil, o chão ou o nosso corpo? Então, o nosso corpo que absorve e recebe essa carga de força aplicada. E daí essa força vem para nossa cadeia posterior ali, da parte baixa, que é a panturrilha e o nosso tendão de Aquiles principalmente. E daí começou a ter muito auê de lesão. E daí as marcas começaram a entender que virou desejo das pessoas que correm, querer, né, fazer parte do pertencimento daquele universo. Eu tenho tênis de placa e tudo mais, eu corro para isso, aquilo lá vai me ajudar e tal, tudo mais. Eles começaram a entender que nem todo mundo que estava usando eram as pessoas de performance, ou que tem um biotipo de corredor que poderiam usar aquilo ali. E daí eles começaram a democratizar um pouquinho mais e colocar para todo mundo. Pessoas que estavam com sobrepeso, pessoas que não corriam há muito tempo, pessoas que não tinham uma mecânica como eram as pessoas que foi destinado à criação daquele tênis. Que é o quê? Queniano, etíope, ugandês, o atleta profissional, né? Outro nível. Nenhum de nós três tem esse corpo aqui, não, né? Não, então assim, definitivamente. E a genética, e a gente não vive disso. Aquele atleta profissional, pode ser que com 33 anos de idade ele fala, não vou mais correr, e acabou aquilo ali para ele. A gente não. A gente não depende daquilo para correr. Então, o tênis de placa ele veio e bagunçou um pouco o coreto de todo mundo. De fato, todo mundo pode usar? Pode, né? Todo mundo pode usar o que quiser, né? Vale, né? Você pode usar o relógio no tornozelo se você quiser, né? Ninguém diz que não pode. Mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Ponto. E às vezes ele faz mais mal do que ajuda. Se você não corre numa velocidade X, aquilo ali não vai te dar o benefício dele. Se você tem um excesso de peso e você tem uma mecânica que não é favorável, ele vai mais te agredir do que te ajudar, mesmo que a espuma seja boa. Então não é para todo mundo tênis de placa. Ponto. Eu gosto, uso, mas eu uso porque eu também ganho muito. Então assim, eu abro minha gaveta, eu olho ali a quantidade de tênis que eu tenho, eu falo, cara, eu vou usar porque tem tênis que eu me sinto bem, tem tênis de placa que me protege, não é a placa, é a espuma e como o meu movimento, como minha mecânica flui com aquele tênis. Agora, e tem tênis que não tem de placa que eu uso e não é bom, a gente tava falando fora do ar, eu não vou falar o modelo porque é meu, isso é o Ricardo, que é o que você falou, eu achei muito legal o que você falou. Você não se adaptou, você não gostou daquele tênis. E é uma coisa muito individual. Claro, e é importante pessoal, a gente falar única. isso pra todo mundo. Total, exatamente sobre isso. Gente, vocês não vão acreditar que o nosso programa está terminando. Passou eu muito não rápido, estou cara. acreditando. E eu queria falar tanta coisa com o Ricardo Hirsch que ele vai voltar Com numa certeza. próxima temporada para falar de triatlo, para falar de major, para falar de tanta coisa. Quais são os objetivos para 2026? Temos? Eu quero fazer uma maratona, não decidi ainda qual. Tá. Não sei, até abrir uma caixinha lá no Instagram perguntando opções, opiniões. Tá. Eu não curto muito, assim, já fiz algumas majors, mas o que virou isso daí, esse mercado hoje, pra mim não se justifica. Você não se encaixa mais nisso. Virou muito auê, muito caro, pra mim essa conta não vale. Eu acho que todo mundo tem que correr a maratona da sua cidade. Então eu já corri a Maratona de São Paulo várias vezes. Quem é do Rio, acho que tem que correr Rio. Não é que não possa correr de outros estados, outras cidades do Brasil, mas eu acho que assim, é nossa obrigação, porque a gente pega o avião, tem gente que vai pra China, pro Japão, pros Estados Unidos, Europa, né? E não corre aqui. E além de não correr, não vai demonstrar o apoio. Então, se você correu ano passado uma maratona, vai prestigiar. A gente que fala, Maratona de Nova York, mais de 2 milhões de pessoas na rua. Mas e cadê as 20 mil pessoas que vão todo sábado na USP correr, que não vão assistir a Maratona de São Paulo? É verdade. Cadê a galera do Rio que não vai assistir? Mas o Rio vai, não. O Rio, o Carioca, não é que o Carioca vai assistir, o Carioca tá indo pra praia, ele aproveita e para ali do lado, grita 5 minutos, que é justo, que é legal. Você não precisa ficar a prova inteira assistindo. Então eu acho que assim, meu olhar hoje tá muito mais pra isso. O Ricardo é muito bom, cara. É totalmente outside, você viu? Por isso que eu falei, eu preciso trazer o Ricardo, porque ele é polêmico. Eu gostei disso aí, Eu cara. também adoro. Eu gostei disso aí, cara. Não vale, cara. Você vai, é um carro que custa hoje você fazer uma Majors em Londres. É isso mesmo. É um carro. E daí você fala, e você já correu São Paulo? Não. Você já foi assistir a Maratona de São Paulo? Não. Fala, cara, qual o demérito? Por quê? Porque é legal você falar good job.
né, assim, em Nova York. Então fica na Juscelino gritando, good job, pra todo mundo batendo palma. Não tem problema nenhum. Eu já fiz prova fora, fiz Berlim, fiz Boston, fiz Chicago. Mas assim, cara, é muito legal. Acho que todo mundo é um convite. Quem corre, vai assistir, vai dar o apoio pra todo mundo que vale a pena. Boa! Boa, é isso, gente. Muito obrigada pra você que ficou aqui com a gente no Corre TMC. Final de semana que vem a gente tá no ar, Ricardo. Poxa, brigadão, adorei. Obrigado a vocês, falei bastante, né? Não, mas Valeu. podia falar muito mais. É que a gente não isso. tem tempo suficiente. Parça, obrigada. Até a próxima semana. Aliás, hoje, domingão de carnaval, né? Tá liberado, né? Tá liberadíssimo. Hoje tem. Total, hoje tem. Galera, valeu, obrigada. A gente se encontra. Fui, tô no Corre. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica.